Olá, gente. Vamos dar continuidade aqui à gravação dos nossos vídeos, desta vez trazendo aqui as questões do concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco, realizado agora em 2012, né, pela Fundação Carlos Chagas, cargos de nível médio. Então, questões aqui sobre o Microsoft Windows, tanto a versão 7, como também uma questão aqui com itens relacionados à versão do Windows XP. Mas também que a gente poderia muito bem associar ao Windows 7 aqui, trocando apenas algumas terminologias, alguns itens que têm a mesma funcionalidade do Windows 7, mas apenas com um nomezinho diferente. Então, a primeira questão aqui é sobre nomear arquivos e pastas no sistema operacional Windows. Então, vamos lá. Pedro utiliza em seu computador o sistema operacional Microsoft Windows 7 Profissional. Certo dia teve a necessidade de criar uma pasta no hard disk HD. E após várias tentativas, conseguiu criar a pasta com o nome. Então, é dado aqui alguns nomes, certo? Nos itens A, B, C, D e E. Então, nós preparamos aqui um determinado slide na sequência, mostrando o quê? Mostrando a área de trabalho do Windows 7, com uma determinada pasta já existente, clicando no ícone dessa pasta, e em seguida teclando F2, que é o atalho de teclado para renomear arquivos, pastas, de uma forma em geral. E em seguida, tentando digitar aqui, por exemplo, 2 pontos, ou interrogação, ou asterisco. Quando você digitar um desses caracteres, a mensagem automaticamente que vai ser apresentada na área de trabalho, na tela para você, é essa aqui. Que os nomes de arquivos ou pastas não podem conter nenhum dos seguintes caracteres. Barras para a esquerda, para a direita e vertical. Então, no teclado do computador, nós temos a barrinha para a esquerda, a barrinha para a direita e a barra vertical. Não pode ser utilizada em nome de arquivo ou pasta. Nós temos também sinalzinho de maior e de menor, que, e também os coringas, asterisco, interrogação, além de aspa, dupla, e também os 2 pontos, como a gente citou aqui. Então, você vai visualizar uma mensagem como essa daqui, quando você tentar colocar um desses caracteres no nome de um arquivo ou de uma pasta, certo? Então, o Windows apresenta essa mensagem, indicando que as barras, sinal maior e menor, asterisco, interrogação, 2 pontos e aspa, não pode ser utilizado no nome de um arquivo ou de uma pasta. Por isso, voltando aqui para o slide anterior, nós temos na letra A, gastos, asterisco, meses. Então, o asterisco não pode ser utilizado no nome de um arquivo ou de uma pasta. Aí nós temos aqui, diversos, barra para a esquerda, arquivos. Esse caractere também não pode ser utilizado, que é a barra para a esquerda. Na letra D, nós temos controle, barra vertical, clientes. O caractere da barra não pode ser utilizado. E aqui nós temos data, interrogação, hora. Então, a interrogação não pode ser utilizada. Então, na letra A, o asterisco. Na letra C, a barra invertida para a esquerda. Na letra D, a barrinha vertical. E na letra E, a interrogação. Então, na letra B de bola, valores, underline, R cifrão. Então, não tem nenhum caractere aí, dentre esses que o Windows especifica que não pode conter nos nomes de arquivos e pastas. Então, por isso, a letra B de bola aqui é a opção correta. Então, uma questão sobre a parte básica, não é, do sistema operacional, da parte de informática de uma forma geral, que é nomear arquivos e pastas. Então, bastante conhecido, já foi muito cobrado em concurso, já alguns caracteres, o sistema operacional, o Windows não permite utilizar no nome de pastas, como é o caso aqui dessa questão de número 1. Então, vamos aqui agora à próxima questão, número 2. Utilidades tais como calendário, temperatura, relógio, medidor de CPU, entre outras, podem ficar fixamente presentes na área de trabalho do Microsoft Windows 7. Trata-se de, então um recursozinho também no Windows 7, que são chamados de mini aplicativos ou gadgets da área de trabalho, e que você pode acessar através do painel de controle do Windows, ou então através da própria área de trabalho desktop, quando você clica em um local vazio da tela inicial do Windows, no seu computador, com o botão direito do mouse, e na lista de opções você clica em Gadgets. E aí você vai ter uma telinha como essa que a gente também preparou aqui em um slide. Então nós temos aqui alguns itens que você pode fixar na área de trabalho
e a maioria deles apresentar algum tipo de informação, como por exemplo, medidor de CPU, é muito utilizado. Ele mostra dois marcadores, um que indica qual a porcentagem de uso do processador no momento, e um outro que indica a porcentagem da memória principal que já está sendo utilizada até aquele momento no computador. Então, é um GetGet. Temos aqui, como a própria questão especifica também, um calendário, que você vai visualizar em um quadro do lado direito da sua área de trabalho, que mostra o dia, o mês, o ano. Temos também um relógio que pode ser adicionado à área de trabalho. Temos aqui um item chamado apresentação, onde vai, em um quadro, ser apresentado uma sequência de imagens, onde você pode especificar qual a pasta armazenada no seu computador, em que contenha imagens para que você possa ver essas imagens passando como uma transição de slides, normalmente a cada 15 segundos, por padrão do Windows, passando nesse quadrinho aqui dentro da área de trabalho. Então, o procedimento é você clicar com o botão direito do mouse em um local vazio, livre da área de trabalho, desktop, depois na opção GetGets, e aí vai abrir uma telazinha como essa no meio da tela do seu monitor, e aí você pode clicar duas vezes no item que você deseja adicionar à área de trabalho, ou simplesmente clicar e arrastar para uma determinada posição dentro do desktop, na área de trabalho do seu computador, e a referida informação vai ficar sendo exibida na área de trabalho, até que você peça para remover, porque no caso fica o botãozinho no canto superior direito do GetGet com X, né, que serve para fechar aquele GetGet da área de trabalho. Então, esse recursozinho aí, que você pode fixar na área de trabalho, apresentando algumas informações como calendário, relógio, medidor de CPU, no Windows 7 é chamado de GetGets. E repito, você pode utilizar através de um clique na área de trabalho, um local vazio, clique com o botão direito do mouse, ou através de um item chamado GetGets da área de trabalho, que está dentro do painel de controle. Ok? Então, GetGets se encontra aqui na letra C, que é a opção correta dessa questão sobre o Windows 7 também. Ok? Questão de número 3 é uma questão sobre o Microsoft Excel, uma questão muito simples, certo? Por que muito simples? Porque essas 5 funções que nós temos aqui nos itens A, B, C, D e E são as funções mais básicas do Excel. Tá? Então, o que foi que a Fundação Carlos Chagas colocou aqui? Colocou uma planilha com 2 colunas e 9 linhas. Colocou aqui, na primeira coluna, alguns textos, caracteres de texto. E na segunda coluna, que é a coluna B, somente números. Tá? E a pergunta foi a seguinte: considere a planilha Microsoft Excel, o número 8 constante da célula B9 foi obtido pela função. Então é o seguinte, vamos considerar aqui só a coluna B. E a coluna B dessa planilha, ela tem os números 2, e em seguida vem 200, 450, 3, 32, 98, 78, 47 e 8. Certo? Então, a gente está especificando aqui bem direitinho o que a gente tem na coluna B dessa planilha. São 9 números, da linha 1 até a linha 9, cada célula um número. Então, lá na célula B9, nós temos o número 8. Tá? E aqui pergunta-se qual a função que pode ter sido usada para chegar a esse resultado aqui, 8. Então, veja bem, na letra A tem igual soma B1, 2 pontos, B8. Então, B1, 2 pontos, B8 significa o quê? Um intervalo de células de B1 até B8. Coluna B, da linha 1 até a 8. Então, é B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 e B8. Então, são 8 células. E será se a soma dessas 8 células resulta em 8? Lógico que não. Porque logo no início a gente tem o número 2, o número 200, 450... Então, aí já vai 652, no caso. Mais o número 3, mais o número 32, e quer dizer, essa primeira opção está descartada. Esse número 8 não é o somatório de todos esses números aqui. Já na letra B, tem uma outra função simples do Excel. Inclusive, no Excel 2007, se você fizer o seguinte, você digita vários números numa coluna de uma planilha aí no Excel, no seu computador. Depois, você seleciona as células onde você digitou esses números.
Olhe lá para a parte inferior da janela do Excel 2007 ou 2010, que é a barra de status, e você já vai ver soma igual a tanto, contagem numérica igual a tanto, média igual a tanto, mínimo igual a tanto. Quer dizer, essas funções básicas já aparece um resultado automaticamente, considerando as células selecionadas, não é? Lá na barra de status, na parte inferior da janela. Então, na letra B nós temos conte.num, B1, dois pontos, B8. A função conte.num, ela conta quantas células dentro dos argumentos, no caso aqui, o argumento é um intervalo de B1 até B8, quantas células contém número de uma forma específica, ou seja, sem caractere de texto. Então, conta todas as células que estão dentro daquele intervalo, de B1 até B8, que contém apenas número. E no caso de B1 até B8, nós temos apenas células com número. Repito, 2, 200, 450, 3, 32, 98, 78 e 47. Então, as 8 células contêm número. Então, a contagem numérica conte.num de B1 até B8 vai resultar em 8. De B1 até B8 são 8 células, e todas essas 8 células têm o quê? Tem número, certo? Então, justamente nós vamos ter aí o número 8 como resultado lá na célula B9, se esta função que está na letra B dessa questão for utilizada. Vai ser a opção correta. Na letra C nós temos aqui máximo de B1 até B8. A função máximo é uma função que verifica qual o maior valor numérico que existe dentro dos argumentos que forem colocados entre parênteses. Então, o argumento aqui é sempre o mesmo em todos os itens, de B1 até B8. Então, vai examinar nesta planilha qual o maior valor numérico de B1 até B8, e aí o maior valor numérico, que inclusive a gente tem na coluna B, é o de B3, que é 450, e esse seria o resultado, e não 8. Já na letra D tem o contrário, o mínimo de B1 até B8. Então, ao invés do maior valor, vai verificar qual o menor valor numérico existente de B1 até B8, que no caso é o número 2, e vai retornar isso como resultado da função, o número 2. E em seguida nós temos aqui na letra E, igual média B1, dois pontos, B8, que no caso vai fazer o quê? Essa função da média, ela é uma média aritmética. Então, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes se coloca média B1, dois pontos, B8. De B1 até B8, já falamos, são 8 células. E nem sempre as 8 células têm número. Então, nesse caso aqui, todas as 8 células de B1 até B8 contêm número. Então, no caso, os 8 números serão somados e depois o resultado dessa soma é dividido por 8, dando assim uma média aritmética, certo? Se de B1 até B8, nós, digamos, em B2, tivesse um texto, então, de B1 até B8, tem 8 células, mas apenas 7 existem números. E aí, então, vão ser somadas as 7 células, dividindo depois por 7, certo? Então, essa função média, ela soma tanto os valores numéricos, certo, que forem indicados, aqui o intervalo de B1 até B8, verificam-se quantos números, soma esses números e depois divide pela mesma quantidade de células que contém número, ou seja, a mesma quantidade de números que foram somados. É a funçãozinha da média aritmética. Então, outra coisa que a gente já comentou aqui, muitas vezes também já cobrado em concurso, no Excel 2007 ou 2010, você quando seleciona um intervalo de células, um conjunto de células, lá na barra de status já aparece um autocálculo, um cálculo automático, referente aos valores que estão naquelas células selecionadas. Se você não visualizar essas informações, qual a soma dos valores numéricos que estão dentro das células da seleção, qual o menor valor, o maior valor, o cálculo da média, você pode clicar com o botão direito do mouse em qualquer parte da barra de status, que aparece uma lista de opções. E lá você vai ver as opções de média, máximo, mínimo, soma, contagem numérica. Então, você pode ativar essas funções para que elas sejam exibidas na barra de status automaticamente na hora que você selecionar algumas células da planilha. Então, esses tipos aqui de cálculos já aparecem automaticamente na barra de status referentes àquelas células que estão selecionadas. Então, uma questãozinha de Excel,
que foi cobrado, na minha opinião, uma questão bem simples, uma questão básica, sobre as funções mais básicas desse programa que é o Excel, ok? Então a gente vai encerrando aqui esse vídeo e na sequência a gente volta para ainda resolver mais algumas questões sobre esse mesmo concurso aí do Tribunal de Justiça de Pernambuco.